Fala galera, bora reagir a mais um vídeo aqui do Nicola, trazendo as últimas notícias, as últimas informações do Atlético Mineiro, entre outros comentaristas também analisando o cenário do Galo, que não é dos melhores, né? O Galo que era cotado para títulos de expressão nessa temporada, né? Como Libertadores, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro, está passando por uma fase muito difícil, muito complicada, mas terá mais reforços chegando aí. Vamos ver se o Milito consegue fazer esse time do Galo jogar, né? Porque tá devendo futebol o time do Galo. Às vezes o treinador deve estar insistindo. Quando o treinador começa a insistir em uma coisa que ele vê que não tá funcionando, cara, geralmente ele cai, né? E se o Milito continuar insistindo em coisas que não tá dando, a tendência é nos próximos jogos aí, se não começar a jogar bola, ele cair também. Para te atualizar agora sobre as últimas do mercado no Atlético Mineiro, clube que precisa desesperadamente de reforços. Quero contar que Júnior Alonso ainda não foi anunciado, mas é uma questão de tempo. Ouvi uma pessoa do departamento de futebol que disse, abre aspas, o Júnior está terminando os exames médicos e se tudo correr bem, anunciamos até quarta-feira. Eu perguntei, mas como assim, se tudo correr bem? Existe alguma suspeita, alguma preocupação? A resposta foi, nenhum problema, tudo nos conformes. É o protocolo do Atlético, só anunciamos depois dos exames médicos e da assinatura do contrato. Também indaguei essa pessoa a respeito de Fausto Vera, negociação difícil, enrolada com o Corinthians. E a pessoa me contou o seguinte, abre aspas, as negociações deram uma avançada nos últimos dias, mas ainda não estão concluídas. Perguntei se aquela dívida que o Corinthians tem com o Argentino Júnior é que representava a maior dificuldade. E a resposta foi, abre aspas, o Atlético propôs pagar a dívida com o Argentino Júnior. Mas a verdade é que o time argentino havia adiantado essa grana e repassado a dívida para outros. Então, o Galo precisou recomeçar a negociação, até porque o Corinthians andou meio reticente. Mas, ao mesmo tempo, o Corinthians precisa que o negócio saia e a tendência é que o acordo seja fechado. Fecha aspas. Importante lembrar que o Atlético vive fase horrorosa, só uma vitória nos últimos 7 jogos, 4 derrotas acachapantes, com direito a 4-0 para o Palmeiras, 4-2 para o Vitória, 4-2 para o Flamengo e mais um 3-0 diante do Botafogo. O Gabriel Milito tem sido pressionado, assim como os executivos, como os acionistas do Atlético. Dito isso, o Bernard está trabalhando com o time há algum tempo, já sabe como gosta de montar a equipe, o Milito, o que espera dele na atuação do time. Tem a questão do Saraiva que eu vou deixar para daqui a pouco, mas o Lianco já está por aqui. E o Júnior Alonso, talvez ali por ter trabalhado na Argentina, talvez o Milito conheça, talvez não seja tão difícil esse encaixe. Que até a próxima rodada contra o Juventude, eles saibam já captar isso para que a gente não tenha um problema de entrosamento. Porque eu esperava que esse time tivesse a vantagem do entrosamento por estar jogando junto há algum tempo e quando a gente vê a bola rolando, aparece um time que se reuniu na semana para jogar. Então o que a gente espera é isso, que comece a demonstrar a vantagem do entrosamento pelas peças que estão juntas há algum tempo. Agora vocês estão falando de contratações, né? O América veio com a conversa aí de Luiz Adriano. Aí eu volto no que o Gão falou. Se for trazer, é para ser protagonista. Para trazer um que vai ser mais um, vai ter que jogar. Para depois não jogar e atrapalhar os meninos como o Renato Marques, é preferível não trazer. Porque você acumula, Bora depois falar... você tem rescisão, você tem um Luiz cara Adriano não encostado. estava jogando no Palmeiras, está jogando nada no Vitória, já passou por outros times, e aí você vai pegar um cara em final de carreira, gastar, porque não deve ser barato. Para com isso, Salom. Né? Luiz Adriano, que era do Inter. Esteve no Quem Palmeiras sabe é isso também. que o Juninho não estava falando com ele? Talvez. Ô, Juninho, fala isso. Descobrimos. Juninho tava. Você viu que o Juninho fez uma hora meio bravo? Luiz Adriano, não. Me ajuda aí, Juninho. Fala com o Salom. Que é um homem de área, Allan Kardec. Está no Atlético, homem finalizador. Foi bem no Atlético, né? Foi. A vida inteira no banco. Me ajuda isso. Fica com ele pra você. Ô, Toledinho, Deixa o Brenner lá e o Renato Marques. Se pintar alguém, porque já tem 2. Ano passado a América tinha 6 e não tinha nenhum. Deixa os caras jogarem. Deixa eu falar rapidinho aqui. Da medalhinha pra baixo é tudo canela. Tá de acordo aí, ô Flamel? Total. Eu acho que o momento do Atlético é para isso mesmo. O Atlético, nos últimos jogos, a intensidade caiu demais, a pegada totalmente, é um absurdo. A gente vê a forma que o Atlético vem jogando. O jogo contra o Botafogo, o espaço
não era espaço, eram avenidas que tinham para todos os lados. Centralizado, no lado direito, no lado esquerdo, totalmente com avenidas impostas. E isso vai também pela pouca pegada também do meio-campo, né? O arame liso que está acontecendo dentro do Atlético é de uma forma assustadora. E isso de alguns jogos para cá. Não sei se a questão física está pegando, se a vontade está diminuindo, a confiança também caiu bastante, isso é fato. Fato que a confiança dos atletas caiu de forma assustadora nos últimos jogos. Se o jogador tinha um empenho em determinado momento da temporada, hoje ele é totalmente diferente e a gente acredita que isso possa estar passando pela cabeça do Atlético. Perdeu muita confiança. O time do Atlético, as ligações que existiam antes já não existem mais. Então a chegada do Lian, a chegada de novos jogadores pode dar um gás diferente para essa equipe do Atlético. E o Lianco é um cara que pode acrescentar bastante. A gente viu o trabalho, ele não joga desde o dia 19 de maio, ele não joga. Foi a última partida dele, ele vinha sendo titular, jogou os 120 minutos do último jogo que ele fez lá, que foi para prorrogação. Então é um cara que vinha sendo titular, é um jogador que quando a gente viu ele mais de perto, a gente sabe da capacidade que ele tem, então ele pode sim acrescentar muito para o Atlético, não só tecnicamente, mas de forma anímica. Eu acho que o Atlético também precisa disso, precisa dar uma balançada em jogadores que se entreguem de forma exemplar dentro de campo. E vocês aí no Atlético, viu, Vitor Bage? Você precisa, quando for ao mercado, prestar muita atenção. Você tem seus profissionais aí do SIGA, de melhorar o aspecto físico do time. Ter jogadores mais físicos, porque tá te faltando. Tá te faltando. E outra coisa, aliás, eu quero falar com você, Thiago. Fica à vontade. Dos 9 últimos jogos, o Atlético tomou 8 gols de fora da área. 8 gols de fora da área. É inadmissível que, inclusive, atacantes e meias mais avançados fiquem com mãozinha na cintura trotando dentro de campo. Se mata em campo, irmão. Se mata em campo. O gol do Luiz Henrique. Para de pandice. O Vargas, sabe? cara. Ursinho Panda, não. Compete, porque quando o Milito chegou e esse time começou a desbravar aí os estádios pelo Brasil, encantava porque era muito competitivo. Olha o que vocês jogaram saindo de um 2-0, que essa baba o Fluminense tem uma baba. Tem um monte de jogador lá, muito de nome, mas não consegue. Você sai de um 2-0, tinha que ter ganhado o jogo. O empate foi ruim. Então, olha, até pro Fluminense vocês tomaram 2-0 e quase perderam pro Fluminense. Então é pouco físico e que melhore com o Lianco, melhore com a volta do Saravia e que esse time seja mais competitivo, porque não dá 8 gols de fora da área nos últimos 9 jogos. Falta marcação e começa lá na frente, inclusive com você, viu, Hulk? Aliás, o Atlético precisa ter uma sombra pro Hulk, tá? Isso que eu tô falando aqui é impopular. Mas é difícil ter... Não, pera aí, eu não tô dizendo que a culpa seja dele, não. Mas eu tô dizendo que tem que ter uma sombra pra ele, tá? Só mudando de assunto. O gol do Luiz Henrique aí, ó. Ele, assim como todos os outros jogadores, tem responsabilidade. Não é só o Hulk, mas ele também tem responsabilidade. E é óbvio, o ideal seria que o time tivesse uma sombra pro Hulk. O ponto é fácil ter uma sombra pro Hulk? Não, tô falando de zagueiro, irmão. 8 gols em 9 jogos, fora da área. Um monte de coisa, não, cara. só fiz um adendo. Você tá se apegando ao detalhe. Vamos falar do assunto principal. Quer que você fica bravo, irmão. Tá todo mundo hoje querendo pautar o programa? Todo mundo. Não, eu só fui aprenderam com ele, começa, agora é você. Eu fui em cima de uma frase sua. Eu tô indo em cima das pautas que você mas nos trouxe. falar 8 gols de fora da área nos últimos 9 Mas jogos. o problema é que o time não marca ninguém, HG. O problema culpa é de quem, irmão? De todo mundo, inclusive da comissão técnica. Porque o sistema de jogo é de um time que joga lá em cima do adversário, não consegue, em momento algum, chegar para marcar esse adversário, não faz, em momento algum, a redução das linhas para jogar um pouco mais de forma mais defensiva, porque o que o Atlético precisa hoje é, de fato, dar um passo atrás. E aí houve uma pergunta para o Milito na partida contra o Flamengo e perguntaram isso para ele. Você não acha que é hora de dar 2 passos para trás para depois dar um à frente, ou um passo para trás para depois dar 2 à frente? Ele precisa fazer isso nesse momento. O Atlético precisa segurar um pouco mais a defesa. A defesa do Atlético tem 23 gols sofridos em 14 rodadas. No ano passado, em 38 rodadas, foram 32 gols sofridos. O Atlético precisa de mais 9 partidas, de 9 gols sofridos, para igualar o número de gols que sofreu no ano passado. A julgar pelo número de gols que o time tem sofrido nos últimos jogos, eu diria que o Atlético chega no fim desse primeiro turno com a defesa tão vazada quanto foi na temporada anterior. E aí, o porquê? Porque eu acho que o sistema é falho,
Eu acho que em alguns momentos precisa reconhecer a inferioridade. O Atlético precisava reconhecer que era inferior ao Flamengo, ao Palmeiras, ao Botafogo. Humildade, né, irmão? Simples. E além de reconhecer que é inferior, precisava ter jogado mais bola contra o Vitória. Agora aqui, ó. Porque contra o Vitória não pode tomar 4 gols. Olha aqui, ó. Eu já falei aqui, o Barcelona de Ilhéus tomou 4 gols no Vitória. E foi o único time nessa temporada que tomou 4 gols. Além do Atlético. Isso não pode ser tratado como normal. Pois é. Tomar 4 gols do Vitória, fora de casa, você tem na pior das hipóteses, com humildade, você joga até com vitória. Na humildade, você pega no contra-ataque e bate o jogo. Estávamos aqui, eu vou resgatar isso. Eu falei que se o Milito continuasse com esse time de índio, atacando, Time de quê? de índio, É porque corre sem... Então, eu só queria que ele... vamos pra repetisse. frente, né? Isso uma hora ia dar problema. Ficou bravo comigo. Ficou muito bravo. Virou pra mim e falou assim, quem tá falando? Eu falei, eu. Ah, o Rodrigo Genta então está Foi. falando. Tem gravado. Eu falei, eu não vou nem olhar pra ele, tô no Rio. Eu falei, estou aqui. Vai dar merda. Só lembra do que convém. É. Só lembra. Eu Assume te aí, irmão. falei. Você falou mesmo. Aqui, Me irrita neste muito programa. esse sarcasmo do Genta para com o Elton. Eu brigo não, com o Elton jamais. todos os dias, cara. Todos os dias. E eu nunca sou sarcástico. É que o Elton- Genta é Não, só não, de chegar você aqui não, no eu tô Elton. falando que eu falei, é verdade, ué. Que o Elton, assim como o Valu, irmão, é tchutchuca. É tchutchuca com você e tchutchuca com o Valu. Mas comigo e com Agressivo. o Thiago, nossa, Aí é foda, agressivo. Depois fica uma semana sem falar, não entra no grupo, você manda mensagem, não responde. Fica chateadinho. Chama pra ir pro Mas almoço, chama pra ir mas pro agora almoço, você vai. jantou ele. Jantou ele. Olha essa mensagem que eu recebi, olha o horário, vê se a fonte é boa e leia a mensagem. Fonte é boa? Muito bom. Olha o horário. Meio-dia e 39. Isso. E o que tá aqui? Essa primeira parte não precisa ler, não. Só daqui pra cá. Tudo acertado com Corinthians, Argentino Júnior e Fausto. Trocando minutas. Então, Você deixa eu ler a última. Ah, porque a última Não, parte que não me justifica, né? Então, é porque é o seguinte, hoje surgiu Vera. uma resenha de que o Fausto Vera, o negócio do Fausto Vera tinha melado. Que o treinador pediu, É, que o né? Ramon Dias chegou lá e, Palilo, não sei o quê, Peronomútil e tal, eu quero Fausto Vera. Só que os caras não querem ficar lá, nem com o Ramon Dias, nem sem o Ramon Dias. E já existia, o Milito já foi no Fausto Vera, aquela resenha, e aí o Vitor conduzindo, Vitor Baggio conduzindo, e aí, quando começou a crescer esse negócio de que tinha melado, eu fui saber, né, da verdade e tal, e aí recebi a informação de que está tudo acertado com Corinthians, Argentino Júnior e Fausto Vera, e que já há uma troca de minutas, ou seja, quando está trocando minutas, já há o acordo, agora é só para ajustar na minuta ali, assinar, e aí já era. Então, daqui a pouco o Atlético, é possível que se o Atlético... Anunciar o Vera? o negócio sendo assinado entre hoje e amanhã, o Atlético já deve anunciar aí, talvez na sexta-feira. E tem um outro jogador que o Thiago está apurando aqui, pois não? 4 milhões e meio de dólares, o que dá 24 milhões e meio de reais na cotação atual. Então esse é o valor que o Galo vai pagar pelo Fausto Vera. A primeira proposta tinha sido 4 milhões de dólares, recusada. A segunda proposta, 4 milhões e 200 mil dólares, também recusada. E a nova proposta, 4 milhões e meio de dólares. O Atlético vai à procura de lateral direito, Everton, nessa janela? O meu querido Valu, eu não tenho essa informação não, mas o Thiago pode Também não tentar tem, não. conseguir. Eu sei que o Atlético é um atacante, além do... Então, Fausto me Vera. fala sobre o Elton vai adorar o nome, Lapadula. Não, o Genta, então. Como é que ele chama? Lapadula. Eu conversei com uma Peruano. fonte antes de entrar no programa. Ele disse que é um nome que agrada, assim, a diretoria do Atlético, mas que ele não teria informação. Um nome que agrada. Um nome que agrada é muito engraçado. Escuta aqui, Um o nome- cara Rapadura, né? Ei, É o Cebolinha falando rapadura. O cara é do Peru, Chama ou seja, rapadura. Pelu, e o Não, nome dele é Lapa. ele é italiano. Não, é o Cebolinha falando rapadura. Ele é italiano, naturalizado peruano. É naturalizado, mas enfim. Joga pela Jogou seleção do Peru. peruana. Ele jogou a Copa América agora. Ele jogou, esteve na Copa América. Foi Então, o time do Peru que é uma arma. Quem é o danada. treinador? O Gareca ainda? Ah, gente, vamos falar sério, até não tá olhando Lapadula porra nenhuma, né? Tá. Ah, não, tá Não, nada. tá. Sério? É um nome que agrada, mas... Você gosta da Lapadula? Não, pelo amor de Deus, não. Já Até não também dou. tá precisando começar a ficar um pouquinho mais rapadura. tranquilo, né? O cara tá na seleção do Peru, não arrumou porra nenhuma, vai arrumar aqui? Ó o palavreado, eu já falei com você. Voltando. Não leva, não conta pra ninguém, não. Leva pro fígado. Mas o Soteldo é da seleção venezuelana. Você Ah, acha que Guerreiro. Pergunta pra ele do Guerreiro. Guerreiro é da Guerreiro. seleção Guerreiro. peruana. E aí? Eu vou falar porque Guerreiro é bom.
O Guerreiro não era bom jogador? O Guerreiro não era bom jogador? Foi, velho. Você tá querendo hoje, nós estamos falando de jogador hoje. Mas o Atlético não tá contratando o Guerreiro. Para, Seria então o leva pro Lapadula, caso Atlético. fosse. Leva pro Atlético, Guerreiro. Incrível. Só no meio Você quer ele no Atlético hoje? É do Quem? meio campo Guerreiro. pra frente. Não, que pô, não. ele passou o tempo dele. Então gente. pronto, ele tá ali, Guerreiro. Mas o Guerreiro era um bom jogador. Não e é peruano. outro. O que você tá fazendo é errado, Rodrigo Gento. Não é porque o cara nasceu no Peru, joga pela Não é seleção questão peruana de que ele é nascer no ruim. Peru. Não, é quantos jogadores peruanos maravilhosos tem que jogam bola pra caramba. Tinha o Guerreiro, tinha o vai, Solano, tinha o Guerreiro. tinha o Solano e agora tem o Lapadula. Para com essa xenofobia sua. Olha aí, ainda daqui a Eu não pouco quis falar estão me isso. cancelando na porra da internet. O Aristizábal jogou num país tradicionalista. É de um país Não, tradicionalista Colômbia, do futebol, Colômbia. né? Não, a Colômbia não é não. A Colômbia não tem futebol. Tradicionalista. Não, Quantos ninguém títulos joga bola mundiais? na Colômbia. Ganhou o quê? Parabéns, HG. Ganhou o quê? Parabéns, HG. Tá Ganhou aí. o quê? Agora, e a seleção brasileira que você tava Vem, cagando HG! aqui agora? Ganhou o quê? A seleção brasileira que você tava Ganhou cagando o quê? aqui agora? A Colômbia para. ganhou o quê? Para, sua Colômbia Me não, conta. realmente. A Me Colômbia conta. não tem jogador de Tradicionalíssima. A Colômbia é muito maior que o Peru. Não. Não. Que isso, cara. Até porque a Colômbia passou no Only Man. Ele levanta a perola pra mim e fala que a Colômbia é maior do que o Peru. Nada pode ser maior do que o Peru, irmão. A Colômbia passou na Only Man. Principalmente passando a Only Man. Olha aqui, deixa eu falar de boas ofertas. Calma. Bom, rapaziada, é isso aí, galera. A situação do Galo ainda é triste, ainda é caótica. O Galo tem 18 pontos nesse momento, à frente do Vasco, né? O Galo está à frente do Vasco, que se recuperou, que estava na zona de rebaixamento. O Galo ainda tem um jogo a menos, mas fica, tem um jogo a menos, tem um jogo a menos, tem um jogo a menos. E nunca consegue vencer, né? A zaga do Atlético Mineiro, ela tem sido uma mãe, uma verdadeira mãe. O Galo tomou aí vamos contar os últimos 10 jogos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vamos pegar os últimos 9. Que o anterior a esse é um jogo da fase de grupo da Copa Libertadores. O Galo tomou 1, 2, 6, 6 mais 4, 10, 11, 12, 13 mais 4, 17, 20 gols em 9 partidas. Tá? O Atlético tomou 20 gols em 9 partidas. Isso aí é um absurdo, mano. É um absurdo, né? E dessas 9 partidas foram 2 vitórias e 2 vitórias fora de casa. 2 vitórias, 3 empates, 4 derrotas para o Atlético Mineiro em 9 partidas, apenas 2 vitórias. A situação, ela é complicada, né? É triste, mas acredito que possa melhorar aí o Atlético após a janela de transferência aí, né? Após o dia 17, os atletas vão poder estrear apenas após o dia 17, mas eu acredito que já vão treinar, conhecer o elenco, né? Vamos ver o Fausto Vera, essa novela aí que não termina logo, tem que chegar logo esse jogador. Próximo jogo do Galo é contra o São Paulo, jogo duro, jogo difícil, complicadíssimo, mas o Galo precisa vencer o São Paulo, né? O Atlético precisa vencer o São Paulo, mano. Tem que fazer 3 pontos aqui. E aí vem o Juventude fora, jogo complicado também, muito difícil, né? Juventude fora de casa, o Flamengo perdeu pro Juventude, tomou, e o Juventude ganhou do Grêmio, né? Também jogando em casa. E depois vem o Vasco, né? Aí já é praticamente um confronto direto, pelo menos pode ser ou pode não ser, mas para agora seria um confronto direto. Os dois ali estão, a diferença dos dois times é de 1 pontinho. E aí o Atlético precisa, até lá eu acho que o elenco já tá bem completo, sem desfalque, sem nada, jogadores. O Vasco também já vai estar reforçado com o Felipe Coutinho, né? Rapaz, vai ser jogo difícil. Campeonato Brasileiro não tem molezinha, né, galera? É só porradão. Dia 13 do mês que vem já tem Conmebol Libertadores. Meu amigo, é bagulho doido. Ficamos por aqui. Amassa o dedão no like. Se ainda não for inscrito, dá essa força, dá essa moral pra gente. E até o próximo vídeo. Valeu!